Fala, time da Placar, tudo bem? Olha só, final do primeiro jogo do Mundial de Clubes, nosso super conhecidíssimo Super Mundial, 0-0, Al-Ahly do Egito 0, Inter Miami 0, aqui no Hard Rock Stadium em Miami. Agora quero saber de vocês aqui nos comentários, existe um bom 0-0? Me arrisco a dizer que sim. Isso aqui, na verdade, já vou soltar a minha mão, porque isso aqui era um leque, tá? Distribuído gratuitamente na entrada do estádio e pela chuva realmente já não funciona mais nada. Eu sou um tanto contra ensinar torcedor a torcer. Isso foi o que a gente viu. O futebol no Mundial de Clubes passa por uma espécie de americanização. Modelos da NFL, modelos de NBA, tudo que tem, por exemplo, de atrativo aos torcedores aqui no futebol deste Mundial de Clubes, a gente pode ver muita ativação no telão. Eu sei que nem todo mundo gosta, por exemplo, mas os torcedores que aqui estavam do Inter Miami, por exemplo, em princípio, ao que parece, gostaram bastante, se divertiram. Não é exatamente uma torcida das mais apaixonadas, como a gente conhece no Brasil, e para citar só os 4 times brasileiros que estão por aqui, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense, então nem se compara com essas torcidas. Isso, bom, não posso nem dizer, vocês sabem muito bem qual é o tamanho, a paixão dessa torcida. Já os egípcios do Al-Ahly, esses sim, esses são tantos mais fanáticos também, não na proporção brasileira da coisa, mas eles conseguem ter cantos, já tem bandeiras, tem batuque nos estádios, conseguiram trazer aqui para o Hard Rock um pouco dessa festa, então deixou o jogo um tanto mais natural. Vamos falar agora de bola rolando. O time do Inter Miami pode ser carismático, pode ser o time local, o time da casa, jogando quase que em casa, né? Já que não manda exatamente os jogos aqui no Hard Rock Stadium, com capacidade para 65 mil pessoas. Tem um estádio muito mais acanhado. Aliás, hoje 60 mil pessoas estiveram presentes, mas olha só, o Inter Miami realmente falta futebol. É um time carismático, bonito, tem um uniforme bacana, cores interessantes, mas falta bastante futebol. Me arrisco a dizer que é Lionel Messi, o goleiro Oscar Ustari e mais 9. Assim, foi o que a gente pôde ver nessa primeira partida, 0-0, um 0-0 interessante. Realmente, o Messi tocava na bola, esse estádio vinha abaixo, era uma loucura. 60.927 pessoas, se não estou enganado, estiveram aqui acompanhando a partida. Inclusive, quando o Messi bateu uma falta para fora, claramente para fora, muita gente no estádio sorriu, bateu palma, acreditou, de repente até saiu daqui acreditando que tenha visto um gol do Messi, mas não, na verdade, uma partida sem gols. Bem aquele clichê americano, poxa, o americano que gosta tanto de pontos, alta pontuação, alta performance, alto rendimento, viu um 0-0. Agora falando sobre o goleiro Oscar Ustari, realmente esse também é argentino, então o destaque da partida, aliás, prêmio de MVP, outra tradição americana, dado prêmio, troféu ao melhor jogador da partida, foi Oscar Ustari, argentino de 38 anos, e que fez uma excelente apresentação no primeiro tempo, pegou 2 bolas, uma cabeçada na pequena área, um X1, como se diz hoje em dia, um tiro a queima-roupa que evitou o que seria o primeiro gol, que seria o gol do Al-Ahly, e ainda a cereja no bolo pegou um pênalti. Já no segundo tempo também continuou fazendo suas grandes defesas. Lionel Messi ainda rabiscava do jeito que a gente gosta de ver realmente por todos os lados do campo, a torcida vinha à loucura, mas o time do Inter Miami é só. Luis Suárez, outro atacante super conhecido, um dos maiores nomes da história da seleção uruguaia, está presente, é claro, mas já aos 38 anos fica nítido o quanto o fator físico realmente prejudica o jogador. Ele já não é mais o mesmo, e acho, bom, eu também tenho 38 anos, não consigo correr nem 10 minutos, imagina Luizito Suárez correndo os 90 minutos como correu. Ele disse na zona mista de entrevistas que se sente à vontade, que se sente bem ainda em campo, claro, não poderia ser diferente, mas falta bastante a esse time do Inter Miami. Para o Brasil, para o Palmeiras, melhor dizendo, olha, é bom aproveitar realmente porque é um grupo fácil. Esse grupo A tem o Al-Ahly do Egito e agora com 1 ponto, assim como o Inter Miami também com 1 ponto, Porto e Palmeiras. Porto e Palmeiras fazem o jogo deste domingo lá em Nova York, em Nova Jersey, mais precisamente no MetLife Stadium. E assim já pode arrancar na frente na liderança do grupo, Palmeiras com 1 vitória. Falando então um pouco mais sobre o Al-Ahly, multicampeão
no Egito, é um dos maiores times africanos, na verdade, não vive um bom momento, é verdade. E assim já estou projetando o que seria o próximo jogo, o que será o próximo jogo do Palmeiras depois de enfrentar o Porto. É um time bastante físico, corre bastante, corre o campo todo. No primeiro tempo aqui contra o Inter Miami foi até melhor, impôs a sua condição física, e agora, atenção palmeirenses, é um time que bate e bate bastante. Esse foi um complicador que até, pasmem, Javier Mascherano, ex-volante, que também gostava de dar uma chegada, hoje técnico do Inter Miami, reclamou na entrevista coletiva que pudemos acompanhar um trechinho aqui no Hard Rock Stadium. Ou seja, o Palmeiras já pode estudar um pouquinho mais o seu adversário, com certeza a comissão técnica do técnico Abel Ferreira já estava de olho nessa partida, porque o Mundial de Clubes é assim, realmente é jogo a jogo, a cada 4 dias você tem um jogo, não tem muito tempo para treinar, e é uma ambição, é sim, claro, evidentemente um desejo do Palmeiras. Falando, aliás, sobre esse desejo, o discurso no Inter Miami é exatamente esse: desfrutar, curtir exatamente o que pode ser esse Mundial. São muitos jogadores jovens e que estão tendo a primeira participação numa competição tão grande como essa e não sabem exatamente se vão voltar a uma competição desse tamanho. O Mundial novo, o Mundial de Clubes, acontece a cada 4 anos. Esse é um remodelado Mundial de Clubes daquele modelo que a gente conhece. Mas o Inter Miami é o representante do país sede, ou seja, não tem lá muita expressão. O técnico, de novo, o Javier Mascherano, havia dito também, numa pergunta que inclusive pude fazer para ele, que é um time que sabe da sua qualidade localmente, nacionalmente, aqui nos Estados Unidos, e quer se medir, quer se provar, quer entender qual é este nível, qual a altura do sarrafo em âmbito maior, em âmbito internacional. É um clube fundado em 2018, então não passou por muita coisa ainda, tem que testar muita coisa ainda. Foi muito interessante ver um pouquinho da paixão latino-americana, ainda que tenha assim um pouco de torcedor turista aqui no Hard Rock Stadium, mas na verdade é a forma com que esse Mundial está sendo tratado. No resto, a organização norte-americana da coisa, aquele padrão norte-americano da coisa, revista para todos os lados, muita segurança, muitos policiais, e aquilo que você não pode fazer muita coisa. Agora, por exemplo, na zona mista e na zona de entrevista coletiva, por exemplo, a gente estava um tanto limitado ali, também entendendo o nosso espaço, sabendo exatamente o que pode fazer, mas no resto é uma organização assim muito boa, das melhores realmente no tão falado, tão elogiado e criticado padrão FIFA. Uma impressão ruim apenas, se eu puder dar a minha opinião aqui sobre a área de imprensa, é que ela estava numa cabine fechada, numa cabine de vidro, e aí você perde um pouco realmente da temperatura do estádio pulsante realmente. Mas é isso. Al-Ahly 0, Inter Miami 0, essa foi só a primeira das 63 partidas da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Mundial de Clubes, o Super Mundial, chame como queira chamar, é um eventaço, é um grande torneio, vale título mundial sim, que nós vamos conhecer lá em 13 de julho, a final está prevista para Nova Jersey, no estádio MetLife Stadium, e é claro, a Placar já está lá e também estará lá com a sequência do torneio. Fique ligado, acompanhe nossas redes sociais, acompanhe o site de Placar e também, agora lembrando que já está valendo, já está no ar a revista digital, você pode assinar a revista digital e também optar pela assinatura, pelo plano de assinatura para receber a revista física em sua casa, na sua porta, no seu endereço.